E o que eu acho legal do versículo 20 e 21 é que fala que Deus honrou as parteiras, né? O 21 fala, porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Exatamente. E olha, mais uma coisa... sozinhas, né? Mais uma coisa legal daqui. Para elas terem uma família, elas têm que ter um marido. E não apareceu. Esses maridos, esse clã, o resto dessa família não apareceu. Então Deus coloca... o texto coloca elas numa posição de evidência. Tipo, essas mulheres, elas foram tão honradas por Deus que elas viraram as matriarcas das próprias famílias. Deus fez casas, Deus fez lares para elas. Fez descendência para elas. E então isso, mais uma vez, assim, mostrando quanto essas mulheres foram, assim, essenciais para o rolê dessa história acontecer, assim. Porque muito normalmente legal. A descendência é ênfase na descendência do homem, né? E aqui tá falando que é a descendência delas. Deus honrou elas e permitiu que elas tivessem suas próprias famílias. Pronto. Então isso já foi algo, assim, muito legal. Certo. E aí o último verso aqui, o 22... Diz que então o faraó deu a seguinte ordem: todo o seu povo, lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Exatamente. E aqui, de novo, a gente vê o faraó não pensando nas meninas, né? E pensando mais nos meninos. Então ele já foi enganado, entre aspas, né? Ele já foi ludibriado aí pelas parteiras e ele nem percebeu. E ele continua muito... Parece que ele tá, assim, com um cabresto na visão e falando, mano, eu preciso matar esses meninos. Eu preciso acabar com fazer um genocídio desses meninos pra as coisas conseguirem funcionar. E ele não consegue perceber que as mulheres é que vão... As meninas, as mulheres é que vão fazer essa história seguir em diante, a partir de agora. Então, assim, acho isso bem interessante. Tem um lance simbólico aí também, não tem, né? A gente está aprendendo no Bodega que esses primeiros 5 livros da Bíblia, eles estão todos meio que costurados, assim, né? Interligados. E aqui a gente está vindo na sequência de Gênesis. Exatamente, com certeza. Puxa um pouquinho dessa simbologia de Gênesis, do Éden. Ah, sim, com certeza. Por que a gente percebe isso? Porque se a gente for pensar no faraó como uma figura de enganador, assim, a gente pode imaginar que ele o objetivo dele é destruir o povo de Israel, né? Destruir o povo de Deus e... Uma figura que propõe morte, né? Ele uma aparece figura que propõe morte. Exatamente. Então a gente consegue pensar nele como a figura da serpente lá do Jardim do Éden. O próprio outfit dele, né? É verdade, ele usa uma cobrinha. Tem um aqui, ó. Então, assim, temos a serpente no jardim e temos um cara com a serpente na testa, não Exatamente. Não é nem tipo uma simbologia discreta aqui, ó. Não tem nem de uma aula de semiótica na faculdade. Tem a serpente aqui. Exatamente. E lá vamos lembrar do Éden. O que a serpente faz? Ela convence a Eva a comer do fruto. E a Eva pega e cai na história e ela come do fruto. Já aqui, não. O faraó tenta convencer essas mulheres a matar, assassinar os bebês. E elas não optam por fazer isso. Elas optam por temer a Deus acima disso. Então, elas são figuras meio anti-Evas, assim. Então, elas trazem esse resgate do que poderia ter sido a escolha de Eva e não foi. E a gente vê que, realmente, elas salvaram essas crianças desse jeito. Elas são essas figuras meio anti-Eva, que é bem interessante de pensar. É tipo, como se fosse uma segunda Eva. A gente vê a primeira, a gente vê a serpente versus a mulher e uma mulher que perde. Exatamente. Certo sentido. E aqui de novo a gente vê o faraó como serpente diante dessas mulheres, ele propondo morte, igual a primeira serpente propôs do jardim, né? Tipo, toma aqui morte. E aqui ele propondo morte, matem os bebês, matem o futuro. E elas vibrando a morte e perpetuando vida, né? Exatamente. E, inclusive, Deus honra isso, né? Que ele oferece mais vida ainda. Ele dá a elas a sua própria descendência. Elas preservam vida e Deus floresce. Honra com mais vida ainda. Com mais vida ainda, que legal. É uma imagem muito, muito legal de vida.